A guerra entra em uma nova fase crítica enquanto o mundo assiste a movimentações que podem redefinir o conflito. O Kremlin acusa, Kiev desmente, e a Europa se prepara para um cenário cada vez mais explosivo. Você está por dentro do que realmente está acontecendo? Porque as próximas horas podem ser decisivas. A ofensiva em Kursk não foi apenas mais um episódio, foi um teste de força calculado pela Rússia. Fontes oficiais ucranianas confirmam, sim, houve uma incursão de grupos de reconhecimento russos, mas foram neutralizados antes de causar danos significativos. Não se trata de uma invasão em larga escala, como Moscou tenta vender, mas de uma manobra para distrair e testar as defesas. Enquanto isso, no fronte de Zaporíjia, algo muito mais perigoso se desenrola. As tropas russas estão se reorganizando, buscando brechas na linha de defesa ucraniana. Não por acaso, essa região guarda recursos estratégicos que, se perdidos, poderiam abalar a resistência de Kiev. Um coronel da inteligência ucraniana, em entrevista exclusiva, alerta: eles querem nos forçar a desviar tropas para o sul, enfraquecendo outras frentes. E estão perto de conseguir. A pergunta que não quer calar: até onde Putin está disposto a ir? Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, uma virada radical sacode a geopolítica. Trump não apenas abre as portas para Putin, ele joga os aliados americanos nas costas. O que a Casa Branca ganha com essa aproximação? Absolutamente nada. Ex-embaixadores e analistas são unânimes, é uma rendição sem contrapartida. As exigências russas? Intocadas. A Ucrânia, abandonada. E o pior, Moscou nem precisa ceder nada em troca. Basta observar o tom triunfal de Lavrov nas últimas declarações: estamos abertos ao diálogo. Traduzindo, agora ditamos as regras. Enquanto isso, Zelensky assistia, impotente, ao desmonte do apoio ocidental que sustentava seu país. A ironia? Justamente quando a Ucrânia mais precisa de aliados, eles se voltam para o inimigo. E a Europa? Dividida e hesitante. O Reino Unido flerta com a ideia de enviar caças Typhoon para patrulhar os céus ucranianos, uma espécie de escudo aéreo que, na teoria, poderia conter os mísseis russos sem colocar tropas em solo. Mas há um detalhe cruel: Putin já deixou claro que qualquer presença militar estrangeira, mesmo sob bandeira da OTAN, será considerada uma declaração de guerra. Enquanto isso, Zelensky implora por ajuda há meses. Lembra-se dos drones iranianos destruindo cidades ucranianas? Pois é. Na época, a Polônia recusou-se a interceptá-los, mesmo tendo capacidade para isso. Hoje, a história se repete, promessas vagas, mas nenhuma ação concreta. Um ex-oficial ucraniano, com experiência em missões de paz, é taxativo: a Europa não tem recursos nem vontade para bancar uma força de interposição. São bilhões em logística, risco de escalada e zero garantia de sucesso. Ninguém vai arriscar. Mas o jogo sujo não para por aí. Uma onda de ataques insuspeitos sacode embaixadas russas na Europa. Coincidência? Difícil acreditar. Fontes de inteligência apontam para uma estratégia clara: desestabilizar, culpar Kiev e justificar uma resposta ainda mais brutal. O roteiro é conhecido: criar caos, acusar o inimigo e usar a desinformação como arma. E enquanto a OTAN discute protocolos, Putin avança no campo de batalha e nas mesas de negociação. O que vem pela frente? Se depender dos sinais atuais, um inverno longo e sangrento. A Ucrânia resiste, mas com cada vez menos munição. A Rússia aposta no desgaste, sabendo que o tempo joga a seu favor. E o Ocidente? Bem, o Ocidente parece ter escolhido o pior momento para duvidar de si mesmo. Enquanto isso, milhares de famílias ucranianas enfrentam uma escolha cruel: fugir ou lutar até o fim. E você, está pronto para o que vem por aí? Porque, gostemos ou não, essa guerra já não é mais deles. É de todos nós. E agora, como se o cenário já não fosse sombrio o suficiente, a cooperação entre os Estados europeus e a Rússia atinge seu nível mais baixo desde o fim da Guerra Fria. Os canais de inteligência antiterrorismo, outrora vitais para a segurança continental, foram reduzidos a quase nada. E não é por acaso que Sergei Narikin, velho aliado de Putin e chefe do Serviço de Inteligência Estrangeira russo, acusa a Ucrânia de planejar ataques terroristas em território eslovaco e húngaro. Conveniente, não?
Ainda mais quando o próprio Centro Ucraniano de Combate à Desinformação desmonta essa narrativa, revelando que Moscou está, na verdade, preparando o terreno para falsas bandeiras, uma tática clássica do Kremlin para justificar sua próxima escalada. E quem está à frente dessa operação? Nenhum outro senão o próprio Naryshkin, executando mais um capítulo da campanha de desinformação batizada de "A Ucrânia não quer paz". Um script tão previsível que até um observador casual percebe: quando a Rússia aponta o dedo para Kiev, é porque está prestes a apertar o gatilho. Não à toa, o Wall Street Journal revelou há poucas semanas a existência de um braço secreto do GRU, o Departamento de Missões Especiais, dedicado a sabotagens, assassinatos e até tentativas de incêndio em aviões civis na Europa. Sim, você leu certo, a Rússia não apenas financia a guerra, ela exporta o caos como estratégia. E enquanto o Ocidente discute sanções e declarações de princípio, Putin ajusta seus planos. Agora, a mira está voltada para outro flanco, a Ásia Central. Depois de décadas dependendo da mão de obra migrante da região, Moscou repentinamente decide que avisados são desnecessários, ou pelo menos é o que diz Sergei Lavrov, enquanto seu governo intensifica o controle sobre esses trabalhadores, acusando-os de criminalidade descontrolada. Uma ironia cruel, vindo de um regime que recruta presos para lutar na Ucrânia e usa oligarcas para lavar dinheiro no exterior. Mas a hipocrisia não para por aí. Em outubro passado, o deputado Sergei Mironov chegou a propor visados para uzbeques, depois que o consulado de seu país em Kazan ousou desincentivar cidadãos a se alistarem na guerra. Sua resposta? Uma pergunta retórica: por que eles não são obrigados a lutar pelo país que os acolhe? Como se a exploração de migrantes fosse um cheque em branco para a lealdade forçada. E os uzbeques, cazaques e kirguizes, o que pensam disso? Bem, muitos deles estão descobrindo que, para o Kremlin, sua utilidade termina quando deixam de ser peões no tabuleiro geopolítico. Enquanto isso, do outro lado do mundo, Trump está reescrevendo as regras da deportação em massa e a Ásia Central está no centro do furacão. Depois que os Estados Unidos começaram a expulsar migrantes para o Panamá, centenas de uzbeques, paquistaneses e afegãos, antes presos no limbo burocrático, agora enfrentam uma escolha: voltar para casa ou tentar a sorte em rotas ainda mais perigosas. Frank Abrego, ministro da Segurança Pública panamenho, foi claro: não esperamos novos fluxos. Os que foram deportados estão saindo. Mas a pergunta que fica é: para onde? Países como o Uzbequistão juram que não abandonarão seus cidadãos, mas a realidade é que, entre a retórica e a ação, há um abismo e é nele que milhares caem. Enquanto isso, a máquina de propaganda não para. A NSX revelou como o governo russo usa canais telegráficos e redes sociais para espalhar a narrativa de que o Ocidente traiu a Ásia Central, ao mesmo tempo em que pressiona por lealdade incondicional. E o pior: funciona. Porque quando você está desesperado, seja por trabalho, segurança ou simplesmente um futuro, qualquer promessa parece melhor do que o vazio. Então, aqui está a questão que ninguém quer responder: até quando vamos fingir que isso é um problema distante? Seja na Ucrânia, na Ásia Central ou nas fronteiras dos Estados Unidos, as mesmas forças estão em jogo: um regime que exporta a guerra, um Ocidente que hesita e milhões de pessoas presas no meio. Você pode ignorar os sinais, claro. Mas lembre-se, quando a história for escrita, não haverá desculpas para quem escolheu não enxergar. Deixe seu comentário. Compartilhe. E não se esqueça, a próxima movimentação já está em andamento. Nós estaremos aqui, acompanhando. Porque a verdade, por mais inconveniente que seja, sempre vem à tona. Até breve e que as notícias sejam menos sombrias da próxima vez.